Vamos dar início agora a uma sequência de aulas que a gente vai falar sobre o sintoma mais importante da gastrologia, a dor abdominal. Se você nunca viu um paciente com dor abdominal, eu sinto lhe dizer, mas você está frequentando os lugares errados. Por quê? Dor abdominal é o sintoma mais frequente da gastro. E aí se você pensa, não, dor abdominal é tudo igual, é tudo do mesmo jeitinho ali, fica tudo muito mais complicado para você. Pelo amor de Deus, tira isso da sua cabeça. Tira. Porque dor abdominal tem tipos, tem subdivisões, tem muita coisa diferente que pode causar dor abdominal. E a gente vai falar nessa aula aqui sobre alguns conceitos básicos que eu preciso que você tenha para as próximas aulas, principalmente, tá bom? Então, tipos de dor abdominal é o que a gente vai ver aqui. A gente vai começar falando, sobre a dor abdominal, a importância dela, como eu falei, muito frequente nos serviços, tendo essa altíssima frequência, principalmente na gastro, sendo a principal queixa dos pacientes. E vamos diferenciar três tipos: dor visceral, dor parietal e dor referida. A dor visceral, vamos começar por ela. Para você entender a diferença desses tipos de dor, preciso que você tenha estudado anatomia. Pelo amor de Deus, estudou anatomia? Espero que a resposta tenha sido sim. Porque a dor visceral vai acometer o peritônio visceral. E o peritônio visceral, se você bem estudou, se você lembra lá da anatomia, você vai lembrar que o peritônio visceral ele tem terminações nervosas dos dois lados, só que essas terminações, eles têm fibras amielinizadas, não tem bainha de mielina. O transporte desse estímulo nervoso é muito mais complicado, fazendo com que ele seja mais lento, mais confuso, digamos assim, gerando uma dor que ela é mal definida. O paciente ele não consegue definir, a dor é uma pontada, é um aperto nessa região específica do abdômen. Não, ele não consegue definir isso direitinho. Ele não consegue apontar o lugar exato da dor. Então, nesses casos, você vai encontrar um paciente que ele está inquieto, que ele tenta se mexer ali, indo para todas as posições, até encontrar um lugar que a dor melhore. Porque ele não consegue definir bem onde é essa dor, como é essa dor. É uma dor muito confusa para ele. Então, além disso, você vai encontrar também o paciente com dor visceral, sintomas autonômicos secundários, é como a gente chama, que vai ser aqueles sintomas bem inespecíficos mesmo. É aquele paciente que além da dor abdominal vai ter náuseas, vai ter vômito, vai ter uma sudorese excessiva, pode chegar a ter uma palidez também. Então, dor visceral é isso. Se você lembra da anatomia, você consegue lembrar disso tudo. Por outro lado, a dor parietal é aquela dor que acomete o peritônio parietal. O peritônio parietal, diferente do visceral, vão ter terminações nervosas mais específicas, unilaterais e com bainha de mielina. Dessa forma, a gente consegue ver a diferença clara entre esses dois tipos de dor. Na dor parietal, o paciente consegue localizar especificamente e definir muito bem como é essa dor. Se é uma dor em aperto, se é uma dor em pontada, se é uma dor em cólica, onde exatamente aquela dor está acontecendo, ele vai conseguir definir também. Além disso, o paciente, por ter essa dor mais localizada, mais aguda, vai ter um caráter mais intenso também, mais forte, porque o estímulo nervoso acaba sendo mais facilmente transportado. E é uma dor que pode piorar com a palpação quando você for examinar, então muito cuidado quando for examinar, tá? E também pode ter uma descompressão brusca, uma descompressão brusca positiva. Então, por exemplo, você aperta e quando faz essa descompressão brusca, o paciente afere uma dor mais intensa. Também pode piorar com mudança de posição e com deambulação, Então, por exemplo, quando você vai encontrar um paciente com dor parietal, você vai perceber que ele está mais imóvel ali, quietinho na dele, porque ele percebe que chegou em uma posição que a dor acaba tendo uma intensidade menor e que se ele se movimentar, essa dor pode piorar ainda mais. Então você vai encontrar o paciente mais imóvel, diferente do paciente com a dor visceral. E finalmente a dor mais difícil da gente fazer o diagnóstico é a dor referida. Porque é aquela dor que não acontece exatamente no lugar onde está acontecendo, onde está o problema. Vamos lá. A dor referida ela geralmente acontece em um órgão intracavitário. Isso significa
que está acontecendo em um lugar que tem muitos nervos, está muito inervada. Dessa forma, os nervos acabam levando a informação para um lugar diferente. A dor que o paciente vai referir é um lugar completamente diferente. Quer um exemplo? Vamos lá. Colecistite aguda. O problema está na vesícula biliar. Colecistite aguda, o problema está na vesícula. O paciente vai referir dor aonde? Beleza, eu espero que ele refira aqui de hipocôndrio direito, certo? Beleza. Eu não sei nem se, inclusive, se a câmera vai inverter ou não, mas finge que eu estou apontando para o hipocôndrio direito, tá? Hipocôndrio direito. Certo, é o lugar onde está a vesícula, mas o paciente não refere dor lá. Diga aí, o paciente está com um problema na vesícula, mas não refere dor na vesícula. Como que você vai pensar na vesícula? Então, essa dor referida é aquele paciente que tem uma dor muito complicada para a gente definir. É muito difícil da gente fechar o diagnóstico. Então, a colecistite aguda, por exemplo, pode dar uma dor no ombro direito. No ombro. Simplesmente porque tem um nervo ali próximo que pode acabar confundindo a inervação, confundindo essa informação nervosa. Então, esses são os 3 tipos de dor. Espero que você tenha entendido, mas vamos lá, que ainda tem uma coisa importantíssima para a gente introduzir aqui. O tal do abdômen agudo. Eu preciso também dessa informação, preciso que você conheça, se familiarize com esses conceitos para as próximas aulas. O abdômen agudo, ele é um conceito mais relacionado à urgência, certo? E tem várias subdivisões, dependendo da causa que gerou aquela doença. Então, por exemplo, um abdômen agudo inflamatório é decorrente de um processo inflamatório. Exemplos: apendicite, pancreatite, diverticulite. Isso tudo é o quê? A gente tem ites. As ites são inflamações. Inflamação no apêndice, inflamação na vesícula, inflamação no pâncreas. Então, é um abdômen que dói, é um abdômen agudo ali, que tem uma certa urgência e está relacionado com o processo inflamatório. Outra coisa, abdômen agudo obstrutivo. É aquele abdômen que vai ter um problema de obstrução intestinal, por exemplo. Então, hérnias estranguladas, ou um cálculo de vesícula, por exemplo, que acaba tendo uma certa obstrução. Ou até um corpo estranho também pode causar essa obstrução. Então, você percebe que a obstrução não necessariamente é intestinal, tá? O cálculo da vesícula biliar não necessariamente é intestinal. Então, é um exemplo de que pode não ser intestinal. Outro caso, abdômen agudo perfurativo. Pode ser, por exemplo, uma úlcera péptica perfurada, ou até um divertículo, como a gente vai ver, um divertículo perfurado. Então, abdômen agudo relacionado a uma perfuração. Abdômen agudo hemorrágico já é um problema que a gente vai ter sangue na cavidade abdominal. Então, pode estar relacionado a uma rotura de baço, por exemplo, pode causar esse abdômen agudo hemorrágico. E o abdômen agudo vascular, para finalizar os 5, a gente vai ter um problema relacionado a vasos. Então, por exemplo, uma trombose de artéria mesentérica pode estar relacionada a isso. Um infarto esplênico também. Então, é alguma coisa que está relacionada exatamente a vasos. Então, o backup dessa aula é muito importante, essa aula, pelo amor de Deus. Se não entendeu, volta para o começo e reassiste, porque ela é muito importante. Eu preciso que você conheça todos esses tipos de dor, porque para as próximas aulas isso vai ser muito importante. E também os abdômenes agudos. Os abdômenes agudos. Abdômenes agudos. Eu preciso que você conheça eles exatamente para você se familiarizar. Saber exatamente qual é a patogenia, qual é a fisiopatologia daquela doença. Tá bom? Então eu espero que tenha gostado e a gente se encontra na próxima aula.